agora sobre as fases para solicitar um visto. Para solicitar um visto para Portugal, obrigatoriamente você tem que estar fora de Portugal. Seja no seu país de origem, ou seja, se você é brasileiro, seja no Brasil, ou no país onde você reside de forma legal. Por exemplo, você mora na Itália. Se você tem a autorização de residência da Itália, também é possível que você solicite da Itália. A depender do consulado, de qual que é o país, de qual é o consulado do país, mais vale mesmo voltar para o Brasil e solicitar do Brasil. Então tem que analisar se você não mora no seu país de origem e quer solicitar de um país onde você mora atualmente, se é mais vantajoso solicitar de lá ou ir para o Brasil efetivamente. Mas há essa possibilidade. Então, o primeiro passo, antes de vir para Portugal, solicita fora de Portugal. Segundo passo, você tem que reunir toda a documentação que é necessária para o seu visto. Ah, Tainá, qual que é a documentação? Cada visto tem uma listagem de documentos específico, porque cada tipo de visto é diferente, os requisitos são diferentes. Mas no próprio site da VFS, se vocês entrarem lá, vocês vão verificar o checklist, a listagem de documentos para cada visto. E claro, se você não se sentir seguro com a listagem que está lá, não se sentir seguro em solicitar sozinho, você pode contratar alguma assessoria de algum advogado para que você possa ter mais segurança na solicitação do visto. E, além dos documentos, tem determinados formulários que você também tem que apresentar. Então, o preenchimento dos formulários é essencial que esteja correto, para que não gere nenhum tipo de pendência ou nenhum tipo de recusa pelo erro no preenchimento. Também constam todos os formulários a serem preenchidos lá no site. Após ter identificado qual que é o tipo do seu visto, né? Quais são os documentos necessários, depois de reunir todos os documentos necessários, preencher todos os formulários, você tem que saber para onde que você vai mandar tudo isso. Para qual local você vai mandar tudo isso. E o que determina para onde que você vai enviar é o local onde você mora, qual é a cidade e qual é o estado. Porque, a depender do local onde você mora, você envia diretamente para o consulado analisar o seu pedido. Mas, já se você mora em outros locais, você tem que mandar para a VFS. A VFS é uma empresa responsável por fazer a triagem dos documentos e enviar depois para o consulado, para que o consulado faça a análise mesmo final para saber se o seu visto vai ser deferido ou não. Então, tem que verificar qual que é o local onde você mora para saber qual que é a jurisdição. No site da VFS também consta lá. Vou deixar aqui também o arquivo para que vocês identifiquem qual que é a jurisdição que essa VFS abrange, e também para que vocês saibam se vocês têm que enviar diretamente para o consulado. Então, tem que saber para onde deve enviar para não enviar para o local errado e ter um prejuízo financeiro e no final não ter o seu visto analisado porque você enviou para o local errado. Então, é muito importante saber para onde que você tem que enviar. Depois que você faz o envio via correios, seja para o consulado, seja para a VFS, também a depender do local onde você mora. Algumas VFS e alguns consulados aceitam que você entregue de forma presencial, outras apenas aceitam que você envie via correios. Então, após o envio, você tem que ficar acompanhando a análise do seu pedido para saber se gerou algum tipo de pendência, qual que é o status da sua solicitação. E o visto sendo aprovado, deferido ou não, você recebe o seu passaporte na sua residência. Então, a única coisa que vai retornar para você de toda a documentação que enviou é o seu passaporte, que vai vir com a vinheta do visto ou não. E qual que é o prazo para essa análise desse pedido de visto? Geralmente, possui o prazo de 60 dias, até 60 dias úteis, mas a depender de qual é a VFS ou de qual é o consulado, esse prazo pode ser superior, alguns chegando até a 90 dias úteis. Então, dependendo da sua urgência ao vir para Portugal, tem que se adiantar e fazer a solicitação do visto com meses de antecedência. 6 meses, 8 meses, dependendo do local onde você mora, tem que realmente se antecipar nessa solicitação. Então, é importante ter em mente que, embora esteja lá previsto o prazo de 60 dias úteis, claro que existem VFS que são rápidas, que em 40, 50 dias o seu visto é aprovado. Mas outras, e também a depender da época em que você for solicitar, por exemplo, na época que está próximo ao início das aulas em Portugal, eles vão dar prioridade à análise dos vistos de estudantes. Então, se o seu visto não for de estudos, pode esperar que o seu visto vai demorar um pouco mais para ser analisado, porque eles vão priorizar os vistos de estudos, já que as aulas estão próximas a ser iniciado. Então, tem que ficar atento a isso também, a questão do prazo. Não há como garantir que seu visto vai chegar em exatos 60 dias úteis. Ele pode chegar antes ou ele pode chegar depois. Quanto que custa solicitar um visto para residir aqui em Portugal?
Primeira coisa que você tem que considerar são honorários advocatícios, caso você contrate algum profissional para lhe assessorar nesse processo. Então, tem que considerar aí uma média de valores. Os emolumentos, que são as taxas pagas ao consulado. Você paga para que o consulado analise o seu visto, se ele vai ser aprovado ou não. Gira em média de 700 a 800 reais. Como ele acompanha a variação do euro, então não tem como dar um valor exato. Você tem que conferir lá diariamente qual que é o valor daquele dia, no dia que você for pagar. Apostilamento de documentos. O valor do apostilamento ele também varia de cada estado tem a sua própria tabela do valor de apostilamento de documentos. Então, em alguns estados é 60 reais, em outros estados são 150 reais, então tem que verificar mesmo qual que é o valor do seu estado. Basta ir no cartório mais próximo e perguntar qual que é o valor da apostila diária. Reserva em hotel, caso você não apresente nenhum termo de responsabilidade, porque quando você vai solicitar o visto, você tem que comprovar onde que você vai ficar aqui em Portugal, seja por meio de reserva em hotel, Airbnb, hostel, ou por meio de um termo de responsabilidade, que é quando alguém que reside aqui em Portugal já com autorização de residência, ou que já tem uma nacionalidade europeia, ou até mesmo um português, assina o termo de responsabilidade indicando que, olha, você vai ficar aqui nesse endereço. Então, fulaninho não precisa apresentar nenhuma reserva de hotel porque vai ficar aqui nesse endereço. Então, se você, por exemplo, tiver alguém para assinar o termo de responsabilidade por você, você já elimina esse custo inicial para a solicitação do visto. Também é necessário o valor a ser comprovado em depósito em conta, caso o visto que você vá solicitar exija, né, esse valor de depósito em conta como comprovação de meios de subsistência. Reserva financeira de no mínimo, os primeiros 6 meses em Portugal. O ideal é que você tenha 12 meses, ou o quanto maior a reserva financeira que você tiver, melhor, né? Mas eu indico minimamente para os primeiros 6 meses, para que você não venha e o processo migratório se torne ainda mais difícil, porque, querendo ou não, é um processo que é difícil, né? É um processo que exige uma adaptação. Nossa, é um lugar novo, é tudo novo. Então, eu indico trazer uma reserva financeira para ter uma tranquilidade maior. E reserva para caução e para o arrendamento. Aqui, para você arrendar, que é a mesma coisa que alugar no Brasil, seja casa, seja apartamento, eles sempre vão exigir caução. Seja um mês, 2 meses, geralmente é no mesmo valor da renda, no valor do aluguel. Então, tem que vir já com esse valor também reservado, específico para o arrendamento. Eles pedem ou caução ou adiantamento de rendas. Então, também indico vir com essa reserva, além da sua reserva financeira emergencial, né? Essa reserva para caução e para o arrendamento. Ah, Tainá, certo. Fiz toda a minha reserva financeira, fiz todo esse meu investimento para a solicitação do meu visto e ele foi recusado. E agora, o que é que eu faço? Primeiro, você pode recorrer dessa decisão, dessa recusa, a depender do motivo da recusa do seu visto, é cabível o recurso. Ou, se você não quiser recorrer, você também pode solicitar o visto novamente, seja o mesmo visto, seja outro tipo de visto. O ideal é que você analise por qual motivo o seu visto foi recusado a primeira vez, né? Para que você preencha todos os requisitos e não acabe tendo outra recusa. Então, se foi recusado, não se preocupe que você pode solicitar novamente, sim, a qualquer momento. Basta verificar se você realmente preenche todos os requisitos para aquele visto, se você está anexando todos os documentos e para não ter uma segunda recusa.